Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui de volta com o meu primeiro vídeo do ano de 2016. Espero que todos estejam bem. Gostaria de, antes de iniciar esse vídeo, agradecer às pessoas que têm trocado ideias conosco pelas redes sociais, que têm nos contactado pelos mais variados meios, para agradecer ou para dizer que têm assistido os vídeos do canal, que têm acompanhado também algumas coisas que nós colocamos nos blogs e em outros meios. E para dizer do fundo do coração que eu agradeço a todos por apoiarem, por assistirem os vídeos, pelos comentários, pelos apontamentos, pelas sugestões, né? Mandar um abraço aí para as pessoas que têm sugerido temas para a gente tratar aqui nos nossos vídeos ou nos podcasts, enfim, pelas várias fontes que a gente tem para se comunicar com o mundo e com vocês. E falando em início de ano, esse é o primeiro vídeo de 2016. Nele eu vou fazer uma sugestão de leitura, ou melhor, sugestões de leitura. Primeiro vídeo do ano, eu reservei para justamente trazer aqui para vocês alguns livros que eu acho que seriam e são muito interessantes. E além de interessantes, são livros que podem nos ajudar a compreender o momento pelo qual o mundo vem passando, voltar um pouco o olhar para o passado e entender a gênese, o nascimento desses problemas todos. Eu falo de livros que tratam da questão da crise. É isso mesmo. Todo mundo já está mais do que cansado de saber que a palavra central nesse início de ano e no ano anterior também já é a palavra crise. A crise não só no Brasil, mas uma crise que de alguma maneira acaba contaminando o mundo ocidental. Essa crise ela se manifesta de várias formas, seja na crise migratória, seja nas questões econômicas, nas questões financeiras, no mercado de trabalho, na falta de crescimento das antigas grandes potências. E esse panorama de crise, ele tem rendido bons estudos, tem rendido boas produções, e eu trago aqui para vocês hoje, vou trazer 4 livros que eu acho que devem ter um lugar especial lá na sua estante. E mesmo que você não os leia agora, mas reserve um tempinho, algum momento desse ano ou no próximo, enfim, mas leia o quanto antes para entender o que é que vem passando com o mundo. Por que que vários desses acontecimentos estão ocorrendo agora? E mais ainda, qual é a origem disso tudo e o que pode resultar desse quadro turbulento que os estados, os países ocidentais vêm vivendo. O primeiro livro que eu gostaria de sugerir para vocês, a primeira sugestão de leitura para entender um pouco do que é essa crise, é esse livro aqui, livro de Niall Ferguson, Civilização, Ocidente versus Oriente. Niall Ferguson, introduzindo aqui, ele é um historiador britânico, respeitadíssimo, que tem feito uma série de obras de história, né? História do pensamento, de história, para compreender o passado, o presente e para lançar algumas luzes no futuro da sociedade do Ocidente, principalmente do Ocidente. Nessa obra aqui, ele vai pegar, vai fazer uma análise de 2 momentos distintos desse dessa polarização entre Ocidente e Oriente. Ele vai, num, de uma forma brilhante, e numa leitura que realmente nos prende e nos causa muita curiosidade, nos chama muita atenção,
ele vai analisar e vai mostrar, por exemplo, por que que lá em 1411, mais ou menos, a China e alguns países do Oriente viviam momentos de esplendor, momentos de a civilização oriental passava por momento de grande desenvolvimento, enquanto a Europa passava por guerras, fome, peste, né, nesse mesmo período. Ou seja, o Oriente numa situação de bem-estar, numa situação de crescimento, de desenvolvimento, enquanto a Europa, os Estados Unidos ainda eram selvagens, o Brasil nem se fala, e algumas outras civilizações que estavam num período de glória, enquanto o Ocidente estava num período de profunda crise. Então, lá no passado, e depois ele vai chegar num ponto e vai começar a mostrar para a gente o que foi que fez o Ocidente e esses países que antes estavam em crise para reverter essa polarização. E ele vai mostrar toda a saga do Ocidente para sair de uma situação de desastre, de guerra, de peste, de fome, de guerras intermináveis, de problemas sociais gravíssimos, para um momento de apogeu quando os países europeus começam a construir grandes impérios e se tornarem as potências que vieram a ser dominando de alguma forma o planeta. É muito interessante, ele vai fazer isso com uma análise crítica, com uma análise minuciosa de acontecimentos que vão dando ideia para a gente de o que foi que o Ocidente fez para sair dessa condição ruim, que era lá no século XV, mais ou menos, XIV, para um momento de grande apogeu, e que fez o inverso. Né? Depois disso, quando o Ocidente se reergue, quando ele sai desse estado de caos, o Oriente, de novo, entra em declínio. E ele vai dizer por que como isso aconteceu e quais foram as estratégias que a civilização do mundo ocidental utilizou para virar o jogo. Então ele faz uma história do mundo moderno interessantíssima. É o primeiro livro que eu gostaria de indicar para vocês. O segundo livro, também do mesmo autor, Niall Ferguson, é esse livro aqui. Declínio, ou melhor, A Grande Degeneração. A Grande Degeneração é do mesmo autor, é um livro bem mais simples, mas não menos importante, não menos profundo. É um livro fácil de ler, rápido, objetivo, atraente, sedutor, que vai mostrar um segundo momento. Enquanto naquela obra que eu falei ainda há pouco, A Civilização, Niall Ferguson mostra a opulência do Oriente, a decadência, ou melhor dizendo, um momento negro que o Ocidente viveu e depois a superação desse momento para o crescimento e o surgimento das grandes potências que dominaram o mundo politicamente, economicamente, durante muito tempo. E ele vai mostrar nesse livro aqui o declínio do Ocidente. A grande degeneração, o que ele chama de grande degeneração, é todo aquele palco de acontecimentos que vão gerar um outro momento, esse já mais próximo, atual, que é de sintomas que apontam para a decadência de todos esses grandes impérios, de todas essas grandes nações do Ocidente. E ele vai fundo nessas questões e vai mostrar para a gente com argumentos bem convincentes o que hoje a gente está vendo. O que ele chama de degeneração seria mais ou menos que o indício de uma nova decadência do Ocidente. Decadência que já foi profetizado, já foi tema de outras obras em épocas distantes e agora é retomada com ele, principalmente depois que ele constatou e que outros também estudiosos constataram sintomas dessa degeneração. Por que que as grandes nações, aqueles que foram os países que durante muito tempo ditaram o jogo político do mundo, hoje
passam por problemas econômicos, por problemas sociais, por tensões sociais, por questões financeiras, queda nas taxas de desenvolvimento, índices e indicadores sociais ruins. Ele vai tratar disso nessa obra, inclusive analisando que essa degeneração passa por pontos-chave, né, desse modelo de civilização que foi criado no mundo ocidental, no mundo liberal, capitalista. E ele vai apontar que algumas das grandes instituições desse mundo ocidental começaram a ruir e por isso se tem agora esse estado de coisas que a gente passa a chamar de degeneração de crise, que ele chama de degeneração de crise. Então, questões como o Estado de Direito, o livre mercado, a sociedade civil, todas essas instituições, de alguma maneira, quando começam a não dar certo alguma coisa, ou quando algo falha nelas, os Estados sentem diretamente os seus efeitos. É um livro bom, rápido de ler e clareia muito do que a gente está passando hoje. Dá para nos trazer uma visão bem objetiva de entender de forma clara o que é essa crise que nós estamos vivenciando, que vários países estão vivenciando. A terceira dica de leitura, terceira sugestão de livro para 2016, para quem quer entender a crise, para quem quer entender as origens da crise, as razões, com argumentos sólidos, com pesquisas aprofundadas de gente de peso, de renome. Eu indicaria esse terceiro livro aqui, Por que as Nações Fracassam? As Origens do Poder, da Prosperidade e da Pobreza, de Daron Acemoglu e James Robinson. É um professor de economia do MIT, o primeiro, e o segundo, professor de administração pública da Harvard University. Eles escreveram também uma obra muito interessante. É um livro que foi aclamado aí por gente do meio acadêmico, recebeu críticas muito positivas e que também vai trabalhar com a dissecação, a análise crítica das razões por que muitas nações fracassam, não conseguem crescer. E aqui também a chave da central do mote, né, da crise entra em jogo. Porque as nações fracassam vai mostrar, por exemplo, por que países que tinham tudo para dar certo, que têm condições naturais, que têm, sei lá, grandes riquezas, que têm uma população gigante e tal, não conseguem construir sociedades equilibradas, sociedades que alcance alguma prosperidade, que traga o bem-estar para as pessoas. Então, esse livro, eles fazem uma leitura a partir do ponto de vista da economia, da história, da ciência política e das ciências sociais para mostrar para a gente, por exemplo, por que algumas nações deram muito certo e por que outras que têm basicamente os mesmos elementos que poderiam, se bem trabalhados, gerar nações prósperas, potências, países ricos, países desenvolvidos, com justiça social, com emprego, com trabalho, não conseguem. Muito interessante e também aborda no íntimo a questão da crise, né? A crise. E por fim, para terminar esse vídeo, a gente vai ficar aqui com essa última sugestão de leitura para entender a crise, para entender 2016 e os próximos anos, para entender por que chegamos aqui, o que está acontecendo, por que as coisas não estão indo bem, ou como é que elas chegaram aqui. O Capital, no século XXI, Thomas Piketty, que é um professor francês de economia, que também escreve uma obra que por muitos é recebida assim com
um entusiasmo muito grande, o meio acadêmico celebrou bastante esse trabalho. Algumas pessoas até se apressaram, não sei se, não posso fazer ainda esse juízo de valor, se até superou o antigo Capital, né? O Capital, a obra de Karl Marx. Esse aqui é um Capital no século XXI, então é uma leitura de um outro momento histórico. Karl Marx fez a leitura do século XIX, e, né, que é a época que ele viveu, e esse aqui é o Capital no século XXI. Então, Thomas Piketty vai fazer um trabalho interessantíssimo que é cruzar vários dados, ele vai pegar de bancos de dados confiabilíssimos de instituições econômicas, do Fundo Monetário Internacional, dos governos dos países, de órgãos ligados à fazenda, ao fisco, à economia, num intervalo de 200 anos, numa faixa mais ou menos de 200 anos, ele vai pegar, cruzar vários dados de índice de desenvolvimento humano, dados econômicos, dados sociais, indicadores que vão mostrar como é que o capitalismo, nesse século XXI, ele conseguiu fazer com que as economias se desenvolvessem em certo ponto, houvesse um certo desenvolvimento econômico, porém sem a distribuição dessa riqueza. E mais, além disso, ele vai dizer também, entre as outras teses que ele vai apresentar e nos seus estudos, nas conclusões, que esse capital do século XXI, esse capitalismo, ele consegue fazer crescer a riqueza dos que já eram ricos, ele aumenta exponencialmente, de forma avassaladora, a riqueza dos mais ricos e aumenta, por outro lado, também a pobreza dos mais pobres. Então, mais cada vez ele vai ver que nesse período de 200 anos, em quase todos os países que ele estudou, inclusive o Brasil está no meio dele, tem dados também que ele conseguiu extrair daqui do Brasil, como uma elite, uma pequena parcela da população desses países, uma parcela muito pequena, ficou muito mais rica e a grande massa da população ficou mais pobre, inclusive as classes médias, que são o fiel da balança, né? É o que acaba fazendo com que muitas dessas sociedades se desenvolvam ou não. É um estudo interessantíssimo que mostra, de fato, que crescimento econômico, crescimento sustentável, desenvolvimento dos países, índices de riqueza, não significam falar em que haverá também um crescimento homogêneo, um crescimento justo, né? Ele vai mostrar isso nessa obra. Vai mostrar para a gente que crescimento econômico, índices de taxa de desenvolvimento não querem dizer redução da desigualdade, nem querem dizer que houve nesses países a distribuição da renda. A renda, na verdade, é cada vez mais concentrada nos 1%, 2%, 5% das populações dos países com fortunas, com bilionários, trilionários, enfim, é um negócio muito sério e que ele faz num estudo apuradíssimo, um estudo de grande profundidade e sem deixar também de lado a crítica e um olhar mais aguçado em cima desse problema todo. As consequências que isso traz para o mundo e que isso traz para os países a partir da percepção disso que vem acontecendo. Bem, então, pessoal, foram esses os livros que eu gostaria de indicar, são esses os livros que eu gostaria de indicar para vocês, são as minhas sugestões para entender a crise. São 4 autores que eu acho que você, se puder, deve ter aí na sua estante, na estante da sua biblioteca, um lugar especial para eles e um dia, se possível, tirar um pouco do seu tempo para dar uma lida e entender melhor o que está se passando hoje. Então, eu gostaria de me despedir aqui. Um abraço a todos. Até a próxima. Muito obrigado.
Sigam a gente nas redes sociais, continuem dando uma olhada aqui nos nossos vídeos e até o próximo tema, até a próxima. Tchau.